Olá, começa agora a edição de hoje do Sim Notícias, com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Com a crise econômica, cresce a procura no setor de pequenos concertos e em bazares de Linhares. Secretaria de Educação prepara um processo seletivo para a escolha de profissionais, pedagogos e professores. Fim da greve dos bancários. Em Linhares, agências abriram normalmente nesta terça-feira. Confira a coluna Economia e Negócios com o nosso consultor Abel Fiorotti. Linhares está em 5º lugar no ranking das cidades de médio porte do Brasil, segundo o levantamento da revista Isto É. O secretário de Planejamento Rodrigo Baneto é nosso entrevistado. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Em tempos de crise econômica, o jeito é usar a criatividade para não gastar além da conta, não é? Com o dinheiro cada vez mais escasso, o consumidor tem buscado alternativas em Linhares. O conserto de um equipamento ou utensílio quebrado, a compra de uma roupa em um brechó em vez de uma boutique. O mercado de usados tem estado aquecido no município. O assunto da vez é crise econômica. Por onde se passa, as pessoas reclamam dos preços altos, das dificuldades financeiras que, até há pouco tempo, não se ouvia falar. As vitrines chamam a atenção dos consumidores. São roupas, sapatos, acessórios, eletrônicos. Vixe, uma infinidade de opções. Mas os elevados preços têm levado algumas pessoas a mudarem de hábito. Você vai comprar uma coisa nova, talvez o conserto fica mais barato que a gente comprar um novo, né? Já a dona Jailda não abre mão de produtos novos, mas com a crise financeira, ela já colocou o pé no freio. Economizo o mais que eu posso, porque eu sei que a coisa não está fácil, nem para mim, nem para ninguém. Nesta loja de concertos no centro de Linhares, o movimento cresceu em torno de 40% nos últimos meses. Devido a esses dois fatores, tanto o calor, que trouxe a vedete, que é o ventilador, e o problema dessa crise financeira que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão consertando mais. E pelo jeito, a vantagem de consertar ao invés de comprar um produto novo é significativa e faz bem para o bolso. Um ventilador hoje está numa faixa de 180 ou 150 reais. Ele consertando vai gastar o quê? 50 ou 60. Os brechós também são uma boa opção para quem quer andar na moda sem gastar muito. Nós temos assim um percentual abaixo dos produtos novos, em torno de 70% mais ou menos. Como eu tenho vários fornecedores, eu procuro, tem uns que reclamam, né? Mas paga pouco, tal. Aí eu falo, mas eu pago pouco porque também eu tenho que atender a minha demanda. Se não for para atender, para ficar roupa encalhada lá na loja, não adianta, né? E o público é cada vez mais diversificado. A gente atende médio, pequeno, médio e até grande porte também frequenta a nossa loja. Mesmo com tantas vantagens, preciso ter alguns critérios antes de optar por consertos ou produtos novos. Se for um percentual pequeno, de 10% a 20%, até 30%, vale a pena. Mas se você para consertar um bem for 50%, 60% de um novo, aí sim compensa você comprar um bem novo sim. Porque além de contribuir com a economia, vai gerar emprego e renda. É isso que a gente precisa hoje no nosso país, que a economia volte ao estágio que estava anteriormente. Pois é, como vimos aí na matéria, segundo o consultor financeiro, é preciso avaliar a diferença de preços entre um produto novo e usado. Se o conserto do usado ultrapassar em mais de 50% o valor de um produto novo, a segunda opção, segundo ele, é mais vantajosa. E terminou em todo o país a greve dos bancários. Depois de 21 dias de paralisação, em Linhares, as agências reabriram normalmente nesta terça-feira. A categoria aceitou a proposta da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, de reajuste de 10% dos salários, benefícios, participação nos lucros e ainda um aumento de 14% no valor do vale-refeição oferecidos pela federação. Vamos agora à dica de hoje do nosso consultor financeiro Abel Fiorotti na coluna Economia e Negócios. Confira aí. Olá, pessoal!
Hoje vamos passar para vocês dicas muito importantes para que você aprenda a controlar o seu orçamento e mantenha a sua vida econômica em dia. Então vamos a elas. Primeira dica, nunca gaste mais do que você ganha. Embora seja uma dica básica, muita gente acaba esquecendo disso. Segunda dica, faça um levantamento de todos os seus ganhos e todos os seus gastos mensais. Ou seja, faça uma planilha, coloque tudo no papel. Assim você consegue identificar os seus gastos e saber se foram necessários ou não. Desta forma, fica muito mais fácil reduzir ou cortar gastos desnecessários e o dinheiro começa a sobrar no final do mês. Terceira dica, lembre-se dos imprevistos. Eles não têm hora para acontecer e você deve ter uma boa reserva financeira para esses casos de imprevistos que eventualmente possa vir a acontecer. Quarta dica, pense sempre antes de comprar. Muitas pessoas compram por impulso, ou seja, estão passando na frente de uma loja, olha o produto e compra, sem pensar no final do mês. É importante pensar se o produto é necessário, se o preço é bom, se cabe dentro do orçamento e se aquele dinheiro não vai fazer falta para você comprar algo mais importante. Quinta dica, compre à vista. Ao invés de pagar em 24 vezes, se você economizar o valor da prestação por 12 a 15 meses, terá dinheiro para comprar à vista, quando normalmente lhe dão um desconto de 10%. E assim estará economizando quase 50% do total que você teria pago se comprasse a prazo. Então comprar à vista sempre é bem melhor. Sexta dica, procure nunca usar crédito ou dinheiro emprestado. No Brasil, com as maiores taxas de juros reais do mundo, para quem não tem muito controle sobre o seu orçamento, isso é um suicídio financeiro. Sétima dica, aproveite o final de ano para quitar dívidas. Nesta época, os credores estão precisando fazer caixa e ficam muito mais abertos a dar descontos para quitar as dívidas, que podem chegar a até 90%. Seja um gestor responsável do seu dinheiro. O maior beneficiado é você mesmo. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela sua participação e até a próxima semana. A gente agora confere como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com nuvens e possibilidade de chuva, principalmente no período da tarde. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Colatina, a mínima será de 20 e a máxima pode chegar a 34. São Mateus, variação entre 23 e 31. Em Vitória, a mínima de 21, máxima 28 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, a Secretaria Municipal de Educação prepara processo seletivo para professores e pedagogos em Linhares. É um minuto só, nós já voltamos. Professores e pedagogos têm a chance de conquistar uma das vagas no processo seletivo promovido pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Linhares. Os profissionais em regime de designação temporária, chamados DTs, farão parte de um cadastro de reserva para o próximo ano letivo. Os profissionais irão fazer parte do cadastro de reserva para atender às necessidades da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2016. Os profissionais, professores MAE1 e MAE2 e os TPS, né, que são os técnicos pedagógicos, eles serão distribuídos nas escolas, né, que tiverem vaga, né, a partir da classificação de cada professor. Então, o professor ele passa pelo processo, ele recebe uma classificação de acordo com o seu histórico profissional e, a partir daí, ele é convocado mediante as vagas ofertadas em cada escola da rede. Os professores e pedagogos selecionados e contratados irão trabalhar em regime de designação temporária nas escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental. Os salários variam entre R$ 1.198 e R$ 1.318. A carga horária será de 25 horas semanais. Só que para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter formação específica ou estar cursando o 4º período da faculdade. As inscrições começam na próxima sexta-feira e terminam no dia 6 de novembro. A inscrição será feita no site da Prefeitura Municipal de Linhares. Nós abriremos um link lá, e nesse link, então, ele acessa e faz a sua inscrição.
né, ele imprime um comprovante de inscrição, né, que posteriormente vai ser validado na Universidade Aberta do Brasil, lá no prédio da UAB, né, onde funciona também a Faceli. Ele vai juntar todos os documentos, né, necessários, ele vai comprovar esses documentos, fazendo assim a validação da sua inscrição. A validação ocorrerá nos dias 5, 6, 9 e 10 de novembro. O atendimento será feito das 8 às 18 horas. Bom, só para reforçar, as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site da Prefeitura de Linhares, no link Educação. Um caminhão com placas de Vitória foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Linhares na tarde desta segunda-feira. O documento do veículo Mercedes-Benz, conduzido por um motorista de 58 anos, era falso. Mesmo com restrição para circular, o condutor apresentou o certificado de registro e licenciamento do veículo do ano de 2015. Mas ao verificar no sistema de pesquisa do Detran, a PRF constatou a fraude e prendeu o motorista. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Linhares. O caminhão também foi apreendido. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou valendo R$ 443 a saca. Arábica 7 cotado a R$ 330. Conilon tipo 7 valendo R$ 357 a saca. Professores e pedagogos efetivos agora da rede estadual de ensino podem se inscrever a partir desta terça-feira no processo seletivo para atuar na equipe de tecnologia educacional, na unidade central da SEDU em Vitória. Estão abertas 5 vagas. O candidato deve ter, no mínimo, especialização na área de educação, preferencialmente com o uso de tecnologias. Para mais informações, acesse o site da SEDU. Chegou a hora da gente falar de esportes. Este é assunto para Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, qual é a sua idade? Você está na melhor idade? Melhor idade geralmente é para quem tem acima de 60, 65 anos, né? É quando já tem experiência suficiente, já sabe o que quer e pode aproveitar muito bem, sabendo o que quer, tendo a experiência lá atrás, para fazer dela realmente a melhor idade. Tem gente que coloca como terceira idade, entre os quais estão também muitos aposentados. Pois é, há alguns anos já vem sendo realizado em Linhares o projeto de ginástica para a melhor idade. O nosso comentarista, professor aqui, Zé Roberto Pittencourt, é o executor deste projeto. A educadora física, a Ângela Guzmão, está na coordenação. Existem outros professores também, educadores, envolvidos neste projeto. E a Ângela e o Zé Roberto contaram hoje no Tabelinha Esportiva que o encerramento do projeto Ginástica para a Melhor Idade 2015 vai ser, anote aí, no próximo dia 1º de dezembro, às 8 da manhã, na Praça 22 de Agosto, com um aulão de dança. Além do pessoal da melhor idade, outras pessoas podem participar, independentemente de idade. Aquele come e bebe ali, aqueles comes e bebes estilo americano, só nos núcleos. Mas o aulão de dança, 1º de dezembro, na Praça 22 de Agosto. Olha, e continua a convocação aí, o convite para jogadores que atuaram no América e também no Industrial a partir da década de 70, até quando eles se fundiram, pelo menos nas 4 linhas, para serem o Linhares Esporte Clube. Se você é um desses jogadores, faça contato aí conosco pela linha 3373-1717. Vamos colocar os contatos aí, ó. Tem também aí o 998267073, tem o contato aí do Zé Coco, que está na organização desse encontro junto com o filho dele, o Rony Heller. Tem reunião nesta quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, no prédio que fica em cima da Associação de Moradores do Bairro Interlagos, para programar o jogo de confraternização, dia 6 de dezembro, previsto para ser preliminar da decisão do Campeonato de Futebol Amador da 3ª Divisão de Linhares. Já tem muitos ex-jogadores fazendo contato conosco e também com o Zé Coco. Vale a pena participar.
Neste terceiro e último bloco do Sinotícias, eu vou falar de um levantamento feito pela revista Isto É, né, divulgado na última edição, que coloca Linhares em 5º lugar no ranking das cidades de médio porte, né, com população de 50 a 200 mil habitantes. É uma conquista aqui para a cidade. Para falar sobre esse e também outros assuntos, sobre o desempenho do nosso município nesse ranking, eu converso com o secretário municipal de desenvolvimento, Rodrigo Paneto. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Cláudio. Boa tarde. O que o senhor destaca assim, como fundamental para a nossa cidade ficar nessa posição, nesse ranking nacional? A cidade tem características econômicas privilegiadas, né? Nós estamos na região central do Brasil, nós temos um regime de relevo de solo muito bom, nós temos uma população ordeira, trabalhadora, nós temos incentivos fiscais, SUDENE, mas o mais importante é que a cidade hoje tem um bloco econômico diversificado, nós temos diversos tipos de atividade econômica, tanto que em dias difíceis como esse, a cidade ainda gera empregos em grau positivo. Que legal. Agora, é um indicador também que favorece, inclusive, novos investimentos? Um posicionamento desse num levantamento desse aí é importante também para quem quer investir aqui na região? Claro, é de extrema importância porque o ranking das melhores cidades, editado pela revista Isto É, ele foi auditado pela Austin Rating, que é uma das maiores, né, operadoras de auditagem de risco do mundo, conceituada. Em desenvolvimento econômico, por exemplo, nós ficamos em 9º lugar no Brasil. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que de todas as cidades médias do Brasil, nós temos aí mais de 5.600 municípios. Está entre as 10, entre as 10 primeiras, Linhares está à disposição. O que é isso? É um ambiente de negócios saudável, um ambiente desburocratizado, é uma cidade aberta para receber o empreendedor. E a gente vem trabalhando muito forte para que a cidade tenha leis, legislações e condições de que o empreendedor venha e tenha estabilidade no seu negócio. Pois é, a gente inclusive no lançamento da Lorenz, né, semana passada, de mais um empreendimento aqui na cidade, o empresário Lorenzon, José Elcio, o presidente da empresa, falava exatamente disso, né? Um momento de economia retraída, mas que não pode deixar de trabalhar, de buscar, né? E Linhares ainda oferece grandes oportunidades, né? As oportunidades existem, né? A crise ela vem para criar oportunidades. Nós temos, por exemplo, em Linhares hoje, nesse levantamento da Isto É e da Austin, o PDM de Linhares, por exemplo, foi eleito como um dos melhores do Brasil, os mais bem ranqueados. Então, hoje nós temos todos os tipos de investimento possíveis, indústria, empresas de serviço, porque Linhares é uma cidade polo. Hoje, Cláudio, não dá mais para pensarmos Linhares só como Linhares. Nós temos que analisar Linhares hoje como uma micro e uma macro região, englobando a nossa micro região, que são os municípios vizinhos, e a macro região, que são todos os municípios que integram o norte do estado. Que maravilha. Secretário, agora é um momento em que o equilíbrio das contas públicas e também, claro, as empresas estão procurando se organizar, porque é um momento assim, né? Não se dá para alçar voos muito altos, né? Vamos falar do orçamento, por exemplo, para 2016. Já está praticamente pronto o orçamento do município. Dá para adiantar alguma coisa em relação a cortes que podem ser feitos? Como é que está sendo feito isso? Cláudio, o orçamento para 2016 é um orçamento equilibrado, um orçamento austero. Temos que tomar muito cuidado com o controle das contas, o controle do custeio. 2016 se apresenta aí um ano também difícil. Então, a prioridade máxima no orçamento, acredito que a Secretaria de Planejamento, o secretário de Planejamento tem trabalhado aí com afinco dioturnamente nisso, porque é bem complicado, são várias secretarias, vários números, mas que nós mantenhamos a cidade, pelo menos tudo funcionando, né? Salários em dia, serviços básicos funcionando. Pois é, a grande pergunta e a apreensão até da população em relação a isso, né? Os serviços básicos, né? Nós vamos ter lá a saúde, dentro daquilo que a prefeitura, que é a prerrogativa da prefeitura, educação, isso está garantido? Claro, está garantido. Isso é uma garantia do governo, de todo o governo. O prefeito Nozinho garante isso para a população com maior tranquilidade. Educação, saúde, limpeza das ruas, coleta de lixo, isso aí são serviços básicos, salários dos nossos servidores, né? Mas 2016 é um ano também de mudanças, os nossos servidores vão ser agraciados aí provavelmente com um plano de cargos e salários, a gente vai ter uma modificação na nossa estrutura de trabalho, estrutura de força, né, laboral da prefeitura. Acredito que vai ser um ano difícil,
mas um ano bom, um ano de transição, de aprendizagem, né? Um ano de transição. Que maravilha. Secretário, nós estamos vivendo ainda, estamos passando por esse período da estiagem, né? Os municípios aqui da região passando dificuldade, racionamento. Linhares tem uma situação um pouco mais privilegiada por conta da oferta de água que tem, mas ainda nós já temos uma certa dificuldade. Nos últimos dias a gente viu o trabalho da Prefeitura em relação à abertura ali da Lagoa do Paranã, o fechamento do Rio Pequeno. Com relação ao abastecimento de água nas casas, o linharense também pode ficar tranquilo? Pode, o linharense pode ficar tranquilo, porque nós colocamos uma meta prioritária. Qual é a meta? Manter a cidade abastecida de água, né? Essa é o nosso objetivo maior. As intervenções estão sendo feitas, o SAI tem feito as intervenções pontuais, o SAI vem fazendo uma segunda intervenção, né? Vai fazer uma captação do Rio Doce. Linhares provavelmente vai ser a primeira cidade do Espírito Santo que terá 2 pontos de captação. Então, assim, a segurança hídrica ela vem aumentando com essas obras. Agora, Cláudio, é assustador o cenário dos nossos rios. Para aqueles que conhecem o Rio São José, ou que conheceram o Rio São José, porque hoje ele não existe mais. Secou completamente. Secou, então a Lagoa do Paranã hoje não recebe mais água. Então nós temos que tomar muito cuidado, não só nós em casa, economizar tudo, mas os nossos também agricultores, eles não podem parar de irrigar, porque senão a gente não chega às nossas mesas, né? O alimento. Verdade. Mas nós temos que ter aí um cuidado muito grande, redobrado com esta questão de águas. Acho também que toda crise é uma oportunidade. Chegou a hora também da cidade discutir esse assunto hídrico dela. Uma cidade rica em águas, ela é rica em águas, mas será que nós temos a qualidade necessária dessa riqueza? Verdade. Então chegou a hora da gente discutir isso para o futuro. Decidimos aí os planos, quais as metas que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações, como é que nós queremos nossas lagoas, as captações, da forma que nós vamos ter nelas empreendimentos turísticos ou nós vamos ter nelas empreendimentos comerciais. Então, assim, cabe uma discussão. Eu brinco sempre lá com a minha turma que é foco no problema e não na pessoa. Vamos resolver. E o uso racional, que é o mais importante, né? O uso racional da água, de todos nós, né? Todos nós cidadãos. Secretário, só para a gente finalizar, em relação a essa questão hídrica, muito se falou também sobre as intervenções, né? Na Lagoa do Paranã, que foi um momento em que chegou a faltar água na cidade por 48 horas, e o fechamento agora do Rio Pequeno. O senhor acha assim que a Prefeitura não demorou muito para resolver essa questão? Foi uma medida necessária, esse fechamento do rio, por exemplo? Não havia outro jeito? Foram medidas imprescindíveis, não havia outra saída, né? Se não fizéssemos a limpeza do canal da Lagoa naquele momento, não havia o restabelecimento do abastecimento. Se não se fechasse o Rio Pequeno neste momento, também estaríamos sem abastecimento. Por quê? Porque hoje os biólogos dizem que a lagoa vai entrar em um fenômeno inverso, que ao invés do lençol freático abastecê-la, com a escassez do regime hídrico, a própria lagoa vai começar a abastecer o lençol e ela vai cair muito mais rápido. Então as intervenções foram pontuais. Ratifico o nosso compromisso com a população de Linhares, manter a cidade abastecida. Né? Essa é o nosso maior compromisso. Em relação a essa obra de captação de água no Rio Doce, é de maneira permanente ou ela está lá provisória enquanto passa esse período aí de estiagem? Não, é uma obra permanente. É um plano B que se precisar sempre vai estar lá, é isso? Você sempre vai estar lá, é um plano B que pode também se tornar um plano A. Né? Sim, quem sabe que captar água do Rio Doce tenha uma condição melhor de tratamento ou algo assim. A vantagem é que nós temos aqui plano A, plano B, um reservatório hídrico, algo de reserva para que nós possamos abastecer a cidade. Mas ainda assim precisamos trabalhar uso racional, como você disse, economizar, cuidar de nossas águas e também agora começar a cuidar um pouquinho da cidade. Né? Vamos arborizar a cidade, vamos cuidar das nossas nascentes, das encostas de rios. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos, não só de quem está no poder público ou quem passou por ele, mas de toda a cidade. Tá joia, quero agradecer muito aqui a presença do secretário de Desenvolvimento de Linhares, Rodrigo Paneto, falando sobre o posicionamento de Linhares, né, nesse ranking da revista Isto É, 5º lugar dos municípios de médio porte do Brasil, né, atraindo investimentos, apesar desse momento de retração da economia, mas Linhares ainda é a bola da vez quando se fala em investimentos. Secretário, obrigado pela presença mais uma vez, tá? Obrigado, Henrique. Eu que agradeço e fico ao dispor.
Olha, minha gente, essa edição está terminando. Você, claro, pode continuar contribuindo e fazer o nosso telejornal. pautalinhares@redesim.com é o e-mail que aparece aí para você enviar sua sugestão. O nosso conteúdo, entrevistas e reportagens estão lá nas redes sociais, facebook.com/TVC Linhares ou no nosso canal direto no YouTube. E o nosso telefone é esse aí, 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.